o universo a partir de si mesmo, isto é, a partir do ser e da substância do todo. Mas isso não nos será útil, pois o todo não pode ser subtraído ou dividido, como já vimos aqui, e então, repetindo, se isso fosse verdade, cada partícula do universo não poderia ignorar seu próprio ser, o todo. O todo não poderia perder a consciência de si mesmo, nem tampouco converter-se num átomo, numa força cega ou numa coisa de existência desprezível. Alguns homens, na verdade, convencendo-se de que o todo é realmente tudo, e também reconhecendo sua própria existência enquanto homens, apressaram-se a concluir que eles e o todo eram idênticos, proclamando, em altos brados, "Eu sou Deus", para o divertimento da multidão e o lamento dos sábios. A reivindicação de um corpúsculo de que eu sou homem seria modesta em comparação. Mas o que é, na verdade, o universo, uma vez que não é o todo nem foi criado pelo todo quando este se separou em fragmentos? Que outra coisa poderá ser, de que outra coisa poderá ter sido feito? Esta é a grande questão. Examinemo-la cuidadosamente. Sabemos que o princípio da correspondência velição 1, vem aqui em nosso auxílio. O velho axioma hermético assim em cima como embaixo, pode ser posto ao nosso serviço neste ponto. Tentemos obter um vislumbre das operações nos planos superiores mediante o exame dos nossos próprios planos. O princípio da correspondência deve aplicar-se tanto a este como a outros problemas. Vejamos. No seu próprio plano de existência, como é que o homem cria? Bem, em primeiro lugar ele pode criar fazendo algumas coisas a partir de materiais externos. Mas isso de nada servirá, pois não há materiais fora do todo com os quais possa criar. Bem, em segundo lugar o homem procria ou reproduz sua espécie pelo processo de geração, que é uma multiplicação pessoal obtida transferindo-se uma parte de sua substância à sua prole. Mas isso também de nada servirá, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo, assim como não é capaz de reproduzir-se ou multiplicar-se. No primeiro caso, haveria um descarte, e no segundo caso uma multiplicação ou adição ao todo, duas coisas que seriam absurdas. Não há um terceiro modo que permita ao homem criar? Sim, há, ele cria mentalmente. E, ao fazê-lo, não usa nenhum material exterior, nem reproduz a si próprio, e, ainda assim, seu espírito impregna a criação mental. Seguindo o princípio da correspondência, estamos certos ao considerar que o todo cria o universo mentalmente, de modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria imagens mentais. E é exatamente aqui que a voz da razão está de acordo com a voz dos iluminados, como nos mostram seus preceitos e escritos. São esses os preceitos dos sábios. Foi esse o ensinamento de Hermes. O todo não pode criar de nenhuma outra maneira, a não ser mentalmente, sem usar elementos materiais, e não há nada que se preste a tal uso, ou reproduzindo-se a si mesmo, o que também é impossível. Não há como fugir a essa conclusão da razão, a qual, como dissemos, está em harmonia com os mais elevados preceitos dos iluminados. Assim como vós podeis criar um universo próprio em vossa mentalidade, o mesmo pode fazer o todo. Mas vosso universo é a criação mental de uma mente finita, ao passo que aquele do todo é a criação de um infinito. Os dois são de natureza semelhante, mas infinitamente diferentes em grau. Mais adiante, aprofundaremos nosso exame do processo de criação e manifestação. Contudo, desde já é preciso inscrever em vossa mente, com grande firmeza, o seguinte ponto: o universo, e tudo que ele contém, é uma criação mental do todo. Em verdade, sem qualquer dúvida, o todo é mente. Em sua mente infinita, o todo cria incontáveis universos que existem por imensuráveis períodos de tempo, e ainda assim, para o todo, a criação, evolução, declínio e morte de 1 milhão de universos não parece demorar mais que um simples piscar de olhos. O Caibalion. A mente infinita do todo é a matriz do universo. O Caibalion. O princípio de gênero, velição e outras ainda por vir, manifesta-se em todos os planos da vida material, mental e espiritual. Porém, como já dissemos, gênero não significa sexo. Sexo é simplesmente uma manifestação material de gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. E onde qualquer coisa for gerada ou criada, em qualquer plano, o princípio de gênero deve se manifestar.
E isso é igualmente verdadeiro na criação de universos. Contudo, você não deve concluir apressadamente que estamos ensinando que existe um Deus, ou Criador, macho ou fêmea. Essa ideia não passa de uma deturpação dos antigos preceitos sobre o assunto. O verdadeiro ensinamento é que, em si mesmo, o todo está acima do gênero, assim como está acima de qualquer outra lei, inclusive daquelas que regem o tempo e o espaço. Ele é a lei de onde procedem todas as leis, e não se submete a elas. Porém, quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, sua postura harmoniza-se com a lei e o princípio, uma vez que está se movendo sobre um plano inferior de existência. E, por conseguinte, é evidente que manifesta o princípio de gênero, em seus aspectos masculino e feminino, sobre o plano mental. Essa ideia pode parecer alarmante a alguns leitores que dela tomam conhecimento pela primeira vez, mas, na verdade, todos eles já aceitaram passivamente em suas concepções cotidianas. Falam sobre a paternidade de Deus e a maternidade da natureza, sobre Deus, o Divino Pai, e a natureza, a Mãe Universal, e, ao fazê-lo, reconhecem instintivamente o princípio de gênero no universo. Não é verdade? Contudo, a doutrina hermética não implica uma dualidade real, o todo é um, os dois aspectos são meros aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo se encontra, em certo sentido, separado da verdadeira criação mental do universo. Ele projeta seu desejo no princípio feminino, que pode ser chamado de natureza, em consequência do que este último inicia o verdadeiro trabalho da evolução do universo, de simples centros de atividade até o homem, e depois subindo ainda mais, tudo de acordo com as leis da natureza bem estabelecidas e rigorosamente aplicadas. Se o leitor preferir os antigos modos de expressão, poderá considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como natureza, a Mãe Universal, de cuja fonte todas as coisas foram geradas. Isso é mais que uma figura poética da linguagem, é uma ideia do verdadeiro processo de criação do universo. Mas ele deverá ter sempre em mente que o todo não é senão um, e que em sua mente infinita o universo é gerado, criado e existe concretamente. A aplicação da lei da correspondência ao leitor e à sua própria mente poderá ajudá-lo a chegar à ideia apropriada. Sabe-se que, em certo sentido, aquilo que uma pessoa chama de eu permanece à parte e testemunha a criação de imagens mentais em sua própria mente. A parte de sua mente em que se realiza a geração mental pode ser chamada de mim, para distingui-la do eu que permanece à parte e testemunha e examina os pensamentos, ideias e imagens do mim. Não devemos nos esquecer de que assim em cima como embaixo, nem de que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será estranho que o leitor, a criança, sinta essa reverência instintiva pelo todo, sentimento que chamamos de religião, esse respeito e reverência pela mente Pai. Será estranho que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, ele seja dominado por uma poderosa sensação cujas raízes se encontram nos recessos mais profundos de seu ser. É a mente mãe que ele aperta fortemente contra seu seio, como faz a mãe com seu filho. Tampouco devemos cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vemos ao nosso redor, a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos, e entes, em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viscosas formas de vida que vivem no leito do oceano, comparadas ao homem. Há seres com poderes e qualidades muito superiores aos que o homem jamais sonhou que pudessem ser posse e atributo dos deuses. Não obstante, esses seres foram outrora como vós, e ainda mais inferiores. Com o tempo, porém, seremos iguais a eles, ou mesmo superiores, porque esse é o destino do homem, como dizem os iluminados. E a morte não é real, mesmo no sentido relativo do termo, ela nada mais é que o nascimento para uma nova vida. Subiremos mais alto, cada vez mais alto, em direção a planos de vida cada vez mais elevados, por períodos imensuráveis de tempo. O universo é nossa morada, e exploraremos seus mais profundos recessos antes do fim dos tempos.
Habitamos a mente infinita do todo, e nossas possibilidades e oportunidades são infinitas, tanto no tempo como no espaço. E, ao fim do grande ciclo de éons, quando o todo atrair-se todas as suas criações, seguiremos com alegria, pois então nos será dada a conhecer a verdade total de ser um com o todo. Assim falam os iluminados, aqueles que avançaram muito ao longo do caminho. E, enquanto isso, descansemos com paz e serenidade. Estaremos seguros e protegidos pelo poder infinito da mente Pai-Mãe. Dentro da mente Pai-Mãe, os filhos mortais estão em sua morada. O Kybalion. No universo não há ninguém que não tenha pai ou mãe. O Kybalion. Capítulo 6. O paradoxo divino. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginam que podem desafiar suas leis. Estes são loucos, vãos e presunçosos que se arrebentam contra as rochas e são despedaçados pelos elementos devido à sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecedor da natureza do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e, pela arte da alquimia, transmuta as coisas indesejáveis no que é precioso, o que o faz triunfar. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões e ideias fantásticas, mas sim no uso das forças superiores contra as inferiores, escapando dos sofrimentos dos planos inferiores mediante vibrações nos planos superiores. A transmutação, e não a negação presunçosa, e a arma do mestre. O Kybalion. Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio da polaridade que se manifesta quando todo começa a criar. É preciso segui-lo com atenção, pois assinala a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. Quanto ao todo infinito, o universo, suas leis, seus poderes, sua vida e seus fenômenos, são como coisas testemunhadas no estado de meditação ou sonho. Para tudo que é finito, porém, o universo deve ser tratado como real, e a vida, a ação e o pensamento devem ser baseados nele, de modo a concordar com o entendimento da verdade superior, cada qual de acordo com seu próprio plano e leis. Se o todo fosse imaginar que o universo fosse, de fato, real, então pobre do universo, pois ele não teria nenhuma rota de fuga do inferior para o superior, em direção ao divino, e desse modo o universo se tornaria fixo e o progresso passaria a ser uma impossibilidade. E se o homem, devido a uma falsa sabedoria, considerar as ações, as vidas e os pensamentos do universo como um mero sonho, semelhantes aos seus próprios sonhos finitos, esse universo se tornaria verdadeiramente assim para ele e, como um sonâmbulo que gira em falso e tropeça num círculo vicioso, sem fazer nenhum progresso e vendo-se forçado, ao final, a despertar ferido e vertendo sangue em resultado das leis naturais que havia ignorado. Conservem sua mente sempre voltada para a estrela, mas permaneçam atentos aos vossos passos, para não caírem no lodaçal, em razão de vosso olhar permanentemente voltado para o alto. Não se esqueçam do paradoxo divino segundo o qual o universo é e não é. Lembre-se sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. E muito cuidado com as meias-verdades. Aquilo que os hermetistas conhecem como a lei do paradoxo é um aspecto do princípio da polaridade. Os escritos herméticos estão cheios de referências ao aparecimento do paradoxo na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente os seus discípulos contra o erro de omitir outro lado de cada questão. E as suas admoestações se referem particularmente aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexos todos os estudantes de filosofia, e que levam tantos a pensar e agir contrariamente ao que em geral se conhece como senso comum. E precavemos todos os discípulos, advertindo-os a adquirir uma compreensão profunda do paradoxo divino do absoluto e do relativo, para não se deixarem atolar no lodaçal da meia-verdade. Esta lição particular foi escrita com esse objetivo. É preciso aprendê-la bem. A primeira ideia que ocorre ao bom pensador, depois de ele ter compreendido bem a verdade que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo, e tudo o que ele contém, é mera ilusão, irrealidade, ideia contra a qual seus instintos se rebelam. Contudo, esta e todas as outras grandes verdades podem ser consideradas a partir dos pontos de vista absoluto e relativo. Do ponto de vista absoluto, quando comparado com o todo em si, o universo tem a natureza de uma ilusão, um sonho, uma fantasmagoria. Reconhecemos esse fato,
Inclusive, do nosso ponto de vista ordinário, porque falamos do mundo como um espetáculo transitório que vai e vem, nasce e morre, pois o elemento de impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade, deve estar sempre associado à ideia de um universo criado, quando ele se opõe à ideia do todo, sejam quais forem nossas crenças a respeito de ambos. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos estão, todos, de acordo com essa ideia, e a reencontramos em todas as formas de pensamentos filosóficos e concepções religiosas, assim como nas teorias das respectivas escolas de metafísica e teologia. Assim, os preceitos herméticos não pregam a insubstancialidade do universo com palavras mais altissonantes do que aqueles com os quais estamos familiarizados, ainda que seu modo de apresentar o tema possa parecer uma coisa mais assustadora. Em certo sentido, qualquer coisa que tenha um começo e um fim pode ser irreal e não verdadeira, e o universo está sujeito à regra em todas as escolas de pensamento. Do ponto de vista absoluto, nada há de real a não ser o todo, sejam quais forem os termos que usemos em nossas reflexões ou discussões sobre o tema. Quer o universo seja criado de matéria, quer seja uma criação mental na mente do todo, ele é insubstancial, impermanente, uma coisa de tempo, espaço e mudança. O leitor deve compreender esse fato em sua totalidade antes de emitir qualquer juízo de valor sobre a concepção hermética da natureza mental do universo. Deve também examinar cada uma das outras concepções, para ver se o que sobre elas afirmamos não é verdadeiro. Contudo, o ponto de vista absoluto nos mostra um só lado da imagem, o outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como as coisas como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas como a mais elevada razão do homem as compreende. Assim, enquanto para o todo o universo é irreal e ilusório, um mero sonho ou o resultado de uma meditação, para as mentes finitas que fazem parte desse mesmo universo e observam através das suas faculdades mortais, ele é verdadeiramente real e assim deve ser considerado. Ao reconhecer o ponto de vista absoluto, não devemos cometer o erro de negar ou ignorar os fatos e fenômenos do universo tal como se apresentam às nossas faculdades mortais. Lembremos-nos de que não somos o todo. Para dar exemplos bem conhecidos, todos admitimos que a matéria existe para os nossos sentidos, e estaríamos errados se não o fizéssemos. E, inclusive, até nossa mente finita compreende o postulado científico de que a matéria não existe do ponto de vista científico. O que chamamos de matéria deve ser considerado como uma agregação de átomos que constituem, em si mesmos, nada além de um agrupamento de unidades de força chamadas elétrons e íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Golpeamos uma pedra com o pé e sentimos o impacto. Parece ser real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas não nos esqueçamos de que nosso pé, que sente o impacto por meio do nosso cérebro, é igualmente matéria, constituído, portanto, de elétrons e, nesse sentido, o mesmo se pode dizer do nosso cérebro. E, no melhor dos casos, não fosse por nossa mente, não teríamos a menor condição de reconhecer o pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele tanto se empenha em reproduzir na tela ou no mármore, parece-lhe verdadeiramente real. Assim se produzem os personagens na mente do autor ou dramaturgo, o qual procura expressá-los de modo que os outros possam reconhecê-los. E se isto é verdade no caso da nossa mente finita, qual não será o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Ah, meus amigos, para os mortais esse universo de mentalidade é verdadeiramente real, é o único a que jamais teremos acesso, ainda que nos elevemos por toda uma sucessão de planos, de um grau superior a outro ainda mais superior. Para conhecê-lo de outro modo, como prova nossa experiência atual, teríamos de ser o todo mesmo. É verdade que, quanto mais nos elevarmos na escala, quanto mais nos aproximarmos da mente do Pai traço, mais evidente se tornará a natureza ilusória das coisas finitas, mas, enquanto o todo não nos absorver finalmente em si, a visão atual não irá desaparecer. Portanto, não precisamos nos deter sobre a natureza da ilusão. Agora que reconhecemos a natureza real do universo, procuremos compreender suas leis mentais e nos esforcemos em empregá-las para obter o melhor resultado para nosso progresso na vida, ao caminharmos de um plano de existência a outro plano.
As leis do universo não são menos férreas devido à sua natureza mental. Tudo, exceto o todo, é regido por elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real em grau relativo somente a essa realidade em si, que faz parte absoluta da natureza do todo, sem qualquer contingência. Assim, não vos sintais inseguros ou temerosos, somos todos partes integrantes da mente infinita do todo e nada nos pode prejudicar ou intimidar. Fora do todo, não há força capaz de agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Assim que dela nos apercebermos, veremos que há todo um mundo de conforto e tranquilidade nessa constatação. Então dormiremos em paz, calmos e tranquilos, embalados à beira do abismo, repousando a salvo e com segurança no oceano da mente infinita, que é o todo. O todo é, de fato, o lugar onde vivemos e nos movemos com todo o nosso ser. A matéria também é matéria para nós enquanto habitamos o plano da matéria, apesar de sabermos que ela não passa de uma agregação de elétrons ou partículas de força, que vibram rapidamente e giram umas ao redor das outras na formação de átomos. Os átomos, por sua vez, vibram e giram formando moléculas que, por sua vez, formam as grandes massas de matéria. A matéria não se converte em matéria inferior, quando levamos a pesquisa ainda mais longe, e aprendemos dos preceitos herméticos que a força, da qual os elétrons são unidades, é simplesmente uma manifestação da mente do todo e, como tudo mais no universo, é de natureza puramente mental. Enquanto estivermos no plano da matéria, devemos reconhecer seus fenômenos, podemos controlá-la, como fazem todos os mestres de maior ou menor grau, mas devemos fazê-lo aplicando as forças superiores. Cometemos uma loucura quando tentamos negar a existência da matéria em seu aspecto relativo. Podemos negar o seu domínio sobre nós, e estaremos agindo corretamente ao assim proceder mas não devemos ignorá-la em seu aspecto relativo, pelo menos enquanto estivermos em seu plano. As leis da natureza não se tornam menos constantes ou efetivas quando as conhecemos, igualmente, como meras criações mentais. Elas estão em pleno efeito nos diversos planos. Nós superamos as leis inferiores aplicando leis superiores, e exclusivamente dessa maneira. Contudo, não podemos fugir à lei, nem nos elevarmos totalmente por sobre elas. Nada, a não ser o todo, pode fugir à lei, e isso porque o todo é lei em si, de onde derivam todas as outras leis. Os mestres mais avançados podem adquirir os poderes geralmente atribuídos aos deuses dos homens, e há incontáveis categorias de ser, na grande hierarquia da vida, cuja existência e poder transcendem os dos mais elevados mestres entre os homens num grau impensável para os mortais. Contudo, o mais elevado mestre e o mais elevado ser devem curvar-se à lei e ser como nada aos olhos do todo. Portanto, se mesmo esses seres mais elevados, cujos poderes excedem até aqueles atribuídos pelos homens aos seus deuses, se até esses seres mais elevados estão subordinados à lei, imaginai a presunção do homem mortal, da nossa raça e do nosso grau, quando ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias, porque chegou a compreender a verdade de que as leis são de natureza mental e simples criações mentais do todo. Essas leis, às quais o todo atribuiu a função de governar, não podem ser desafiadas nem questionadas. Elas durarão enquanto o universo durar, porque o universo só existe em virtude dessas leis, que formam o seu arcabouço e o mantêm unido. Embora explique a verdadeira natureza do universo mediante o princípio de que tudo é mental, o princípio hermético do mentalismo não muda as concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Com efeito, a ciência simplesmente corrobora os preceitos herméticos. Esses preceitos ensinam que a natureza do universo é mental, conquanto a ciência moderna ensina que é material, ou, nos últimos tempos, que é energia, em última análise. Os preceitos herméticos não incorrem no erro de refutar os princípios básicos de Herbert Spencer, que afirmam a existência de uma energia infinita e eterna da qual todas as coisas procedem. Com efeito, os hermetistas reconhecem na filosofia de Spencer a mais elevada exposição das operações das leis naturais que foram promulgadas até hoje, e eles acreditam que Spencer foi uma reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Egito, milhares de anos antes, e que posteriormente encarnou como Heráclito,
filósofo grego que viveu em 500 a.C. e eles consideram que sua afirmação da energia infinita e eterna está perfeitamente de acordo com os preceitos herméticos, sempre com o acréscimo de sua própria doutrina, segundo a qual essa energia de Spencer é a energia da mente do todo. Com a chave mestra da filosofia hermética, o seguidor de Spencer poderá abrir várias portas das concepções filosóficas internas do grande filósofo inglês, cuja obra apresenta os resultados da preparação das suas encarnações precedentes. Seus preceitos sobre a evolução e o ritmo estão em consonância quase perfeita com os preceitos herméticos que remetem ao princípio do ritmo. Assim, o estudante do hermetismo não deve desprezar nenhum de seus pontos de vista científicos favoritos a respeito do universo. Tudo que se lhe pede que faça consiste em apreender o princípio subjacente de que toda mente, ou universo mental, está contido na mente do todo. Ele se dará conta de que os outros 6 dos 7 princípios irão ajustar-se a seus conhecimentos científicos e servirão para trazer à luz pontos obscuros. Nada nos deve parecer estranho ao encontrarmos a influência do pensamento hermetista nos primitivos filósofos gregos, em cujas ideias fundamentais se baseiam, em grande parte, as teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético, o do mentalismo, é o único grande ponto de diferença entre a ciência moderna e os estudantes hermetistas, e a ciência vem se aproximando aos poucos das posições herméticas na marcha cega que ela empreende para encontrar um caminho que a tire do labirinto em que tem vagado em sua busca pela realidade. O objetivo desta lição é gravar na mente dos nossos estudantes o fato de que, para todos os intentos e propósitos, o universo e suas leis, assim como seus fenômenos, são exatamente tão reais, naquilo que diz respeito ao homem, como seriam na hipótese do materialismo ou do energismo. Sob qualquer hipótese o universo, no seu aspecto exterior, é mutável, sempre cambiante e transitório, e, por esse motivo, privado de substancialidade e realidade. Mas, estejam atentos ao outro polo da verdade. Sob qualquer das mesmas hipóteses, somos compelidos a agir e viver como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais. Sempre com a diferença, entre as diversas hipóteses, que, para os antigos pontos de vista, o poder mental era ignorado como força natural, ao passo que, do ponto de vista do mentalismo, ele se torna a maior força natural. E essa diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem o princípio, as leis e as práticas que dele procedem. E assim, finalmente, todos os discípulos devem compreender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que dele resultam. Não devem, porém, ceder à tentação que, como afirma o Caibalion, domina os falsos sábios e faz com que se deixem hipnotizar pela aparente realidade das coisas, tendo como consequência o fato de vagarem pelas sombras, vivendo num mundo de sonhos, ignorando o trabalho prático e a vida do homem até que, no fim das contas, sejam lançados de encontro às rochas e despedaçados pelos elementos, por conta da sua loucura. Melhor é seguir o exemplo do sábio, como recomenda a mesma autoridade, o Caibalion: use a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e, pela arte da alquimia, transforme as coisas abjetas em valiosas, e será assim que alcançarás o triunfo. Seguindo a autoridade, combatamos também a falsa sabedoria, que não passa de loucura, que ignora a verdade segundo a qual a mestria não se manifesta por meio de sonhos anormais, visões ou ideias fabulosas, mas recorre às forças superiores contra as inferiores, evitando os sofrimentos dos planos inferiores mediante vibrações nos planos superiores. Tenham sempre em mente, discípulos, que a transmutação, e não a negação presunçosa, e a arma do mestre. As citações acima foram extraídas de Caibalion, e seriam de extrema importância para todos os adeptos que as conseguissem fixar na memória. Não vivemos num mundo de sonhos, mas sim num universo que, embora relativo, é real na medida em que diz respeito à nossa vida e nossas ações. A nossa razão de ser no universo não é negar sua existência, mas sim viver, usando as leis para nos elevar dos graus inferiores aos graus superiores, dando o melhor de nós nas circunstâncias que surgem a cada dia e vivendo, na medida do possível, conforme nossas ideias e ideais mais elevados. O verdadeiro sentido da vida não se dá a conhecer ao homem nesse plano,
As maiores autoridades e a nossa própria intuição nos dizem que não cometeríamos erro ao viver da melhor maneira e realizando a tendência universal na mesma direção, em que pesem as aparentes evidências em contrário. Todos estamos no caminho, e a estrada conduz sempre para cima, com frequentes locais de repouso. Leiam a mensagem de Kybalion, e sigam o exemplo do sábio, evitando os erros do falso sábio, que perece por conta de sua loucura. Capítulo 7. O todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, também é verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. O Kybalion. Quantas vezes a maioria das pessoas ouviu repetir a declaração que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo, e com que frequência e intensidade não desconfiaram elas da verdade oculta, encoberta por essas palavras tão descuidadamente pronunciadas. A expressão comumente usada é uma lembrança da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Kybalion, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. E, sendo assim, examinemos agora essa verdade, cuja compreensão é tão plena de significado. Nessa exposição da verdade, essa máxima hermética, oculta-se uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Explicamos ao leitor o preceito hermético acerca da natureza mental do universo, a verdade segundo a qual o universo é mental, está dentro da mente do todo. Diz o Kybalion na passagem citada acima, tudo está no todo. Mas atente-se também para a declaração correlata em que se afirma, também é verdade que o todo está em tudo. Essa declaração aparentemente contraditória é reconciliável pela lei do paradoxo. Trata-se, aliás, de uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e o seu universo mental. Vimos que tudo está no todo, vejamos agora outro aspecto da questão. Segundo os preceitos herméticos, o todo é imanente e tem permanência intrínseca, é inerente, habita, no seu universo, assim como em cada parte, partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Essa afirmação é geralmente explicada pelos professores por meio de uma alusão ao princípio da correspondência. O professor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, alguma coisa que tenha uma forma mental. O exemplo favorito é do autor ou do dramaturgo que forma para si uma ideia de seus personagens, ou do pintor ou escultor no processo de criação da imagem de um ideal que ele procura exprimir em sua arte. Em cada caso, o discípulo descobrirá que, enquanto a imagem tem sua existência e seu ser unicamente dentro de sua própria mente, ainda assim ele, o estudante, o autor, o dramaturgo, o pintor ou o escultor, é também, em certo sentido, imanente à imagem mental em que permanece e habita. Em outras palavras, toda a virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Aquele que refletir sobre isto por um momento não demorará a apreender a ideia aí contida. Para tomarmos um exemplo moderno, digamos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear e Ricardo III, existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda, Shakespeare também existiu em cada um desses personagens, dando-lhes seu espírito, sua vitalidade e ação. Qual é o espírito dos personagens que conhecemos como Wilkins Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep, Sarah Dickens, ou cada um desses personagens terá um espírito pessoal, independente do seu criador? Tem a Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade próprios, ou são representantes do poder espiritual e mental de seus criadores? A lei do paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas a partir de dois pontos de vista apropriados. Micawber é ao mesmo tempo Micawber e Dickens. E, de novo, conquanto se possa dizer que Micawber é Dickens, não há identidade entre Dickens e Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar, o espírito do meu criador é inerente em mim, e, no entanto, eu não sou ele. Como isso é diferente da meia-verdade tão clamorosamente apregoada pelos falsos sábios, que varre os ares com gritos estridentes do tipo eu sou Deus. Imaginai o pobre Micawber ou o sorrateiro Uriah Heep, gritando, eu sou Dickens, ou, em algumas peças de Shakespeare, um bufão que anuncia, com grande eloquência, que eu sou Shakespeare. O todo está no verme,
Mas este está longe de ser o todo. E, ainda assim, persiste a maravilha de que, embora o verme exista unicamente como uma coisa inferior, criada e existente no interior da mente do todo, ele, o todo, é imanente à minhoca e às partículas que a constituem. Haverá algum mistério maior do que este do tudo no todo, e o todo em tudo? O estudante certamente perceberá que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, uma vez que representam a criação de imagens mentais em mentes finitas, ao passo que o universo é uma criação da mente infinita, e a diferença entre os dois polos as separa. E, no entanto, tudo é simplesmente uma questão de grau. O mesmo princípio está em operação. O princípio da correspondência se manifesta de um lado e do outro, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E, na medida em que o homem se dê conta da existência do espírito inerente, imanente dentro de seu ser, ele subirá na escala espiritual da vida. Esse é o significado de desenvolvimento espiritual, o reconhecimento, a realização e a manifestação do espírito dentro de nós. Procure não se esquecer nunca desta última definição. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avanço dos seres na escala, que em sua extremidade inferior é a matéria mais grosseira, e a superior só é separada pela divisão mais sutil do espírito do todo. E, para cima e adiante, no transcurso dessa escala da vida, tudo está em movimento. Tudo está no caminho, cujo fim é o todo. Todo progresso é uma volta à morada. Tudo vai para cima e adiante, apesar de todas as aparências enganosamente contraditórias. Essa é a mensagem dos iluminados. Os preceitos herméticos relativos ao processo da criação mental do universo ensinam que, no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de ser, projeta sua vontade sobre seu aspecto de vir a ser, e inicia-se o processo de criação. Ensina-se que o processo consiste no rebaixamento da vibração até que se alcance um grau muito baixo de energia vibratória, quando então se manifesta a forma mais grosseira de matéria possível. Esse processo é chamado de estágio de involução, em que o todo se torna implicado ou envolvido em sua criação. Os hermetistas acreditam que esse processo tem uma correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que se envolve tão estreitamente com sua própria criação mental que quase se esquece de sua própria existência e que, durante esse período provisório, quase vive em sua criação. Se, em vez de envolvido, usarmos a palavra extasiado, talvez possamos dar uma melhor ideia do que pretendemos dizer. Esse estágio involuntário da criação é às vezes chamado de efusão da energia divina, assim como o estado evolutivo é às vezes chamado de infusão. Considera-se que o polo extremo do processo criativo seja o mais distanciado do todo, enquanto o início do estágio evolutivo é tido como o princípio da oscilação de retorno de pêndulo do ritmo, uma ideia de volta a casa que se encontra em todos os preceitos herméticos. Os preceitos ensinam que, durante a efusão, as vibrações tornam-se cada vez mais baixas até que, finalmente, o impulso cessa e a oscilação de retorno tem início. Mas há uma diferença. Enquanto na efusão as forças criadoras se manifestam compactamente como um todo, desde o início do estágio evolutivo ou de absorção manifesta-se a lei da individualização, isto é, a tendência a separar em unidades de força, até que finalmente aquilo que se separou do todo como energia não individualizada retorne à sua origem como incontáveis unidades de força poderosamente desenvolvidas, depois de ter alcançado os mais altos graus da escala por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação para descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo. Também empregam frequentemente a palavra contemplação. Contudo, a ideia pretendida parece ter sido aquela do uso da atenção divina. A palavra atenção provém de uma raiz latina que significa estender-se, desdobrar-se. Portanto, o ato de atenção é realmente um desdobramento, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia subjacente é prontamente entendida quando examinamos o significado real da atenção. Os preceitos herméticos acerca do processo de evolução são os que apresentamos a seguir. O todo, tendo refletido sobre o princípio da criação, tendo, assim, estabelecido os fundamentos materiais do universo,
tendo trazido à existência por meio de sua formulação mental, gradualmente desperta da sua meditação e, assim, começa a manifestar o processo de evolução nos planos material, mental e espiritual, sucessivamente em ordem. É assim que começa o movimento de ascensão, e tudo passa a mover-se em direção ao espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades passam a existir, as combinações começam a se formar, a vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas, e a mente entra em processo de evidência cada vez maior, as vibrações aumentam cada vez mais rapidamente. Em suma, todo o processo da evolução, em todas as suas fases, tem início e realiza-se de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Tudo isso ocupa imensuráveis eons do tempo do homem, cada um dos quais contém incontáveis milhões de anos. Ainda assim, porém, os iluminados nos ensinam que a criação completa de um universo, aí incluídas a involução e a evolução, mal chega a ser um piscar de olhos para o todo. No fim dos inúmeros ciclos de éons de tempo, o todo afasta sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, pois a grande obra está terminada, e tudo se retira para o todo, de onde proveio. Contudo, ó mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim infinitamente expandido, confundem-se a criatura e o Criador. Tal é o relato do iluminado. O exemplo acima apresentado da meditação, e do subsequente despertar da meditação do todo, é sem dúvida apenas uma tentativa, da parte dos mestres, para descrever o processo infinito por um exemplo finito. E, ainda, assim em cima como embaixo, existe apenas uma diferença de grau. E, assim como o todo abandona sua meditação sobre o universo, com o tempo o homem também deixa de manifestar-se no plano material e aprofunda-se cada vez mais no espírito inerente, que é, na verdade, o ego divino. Há outra questão sobre a qual desejamos vos informar nesta lição, e por pouco ela não invade o terreno especulativo da metafísica, embora nosso objetivo seja tão somente mostrar a futilidade dessa especulação. Aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a investigar a verdade. A pergunta é, por que o todo cria os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes maneiras, mas aqui vai acima o ponto fundamental da indagação. Os homens empenharam-se em responder a essa pergunta, mas ainda não há resposta digna do nome. Alguns imaginaram que o todo tinha algo a ganhar com isso, o que é absurdo, pois o que poderia ganhar o todo que já não possuísse? Outros buscaram a resposta na ideia de que o todo queria ter alguma coisa para amar, e outros responderam que ele o havia criado por prazer ou divertimento, ou porque estava solitário, ou para manifestar seu poder. Todas essas explicações e respostas são pueris, pertencentes ao período infantil do pensamento. Outros procuraram explicar o mistério com base no pressuposto de que o todo se vira obrigado a criar, em virtude de sua própria natureza interna, seu instinto criador. Essa ideia é mais avançada que as demais, mas seu ponto fraco está no fato de que o todo possa ser obrigado por qualquer coisa, quer interna, quer externa. Se sua natureza interior ou seu instinto criador o obrigou a fazer qualquer coisa, então a natureza interna ou instinto criador seria o absoluto, em vez do todo. Desta perspectiva, porém, uma parte da proposição cai por terra. E, no entanto, o todo cria manifesta, e parece encontrar algum tipo de satisfação em fazê-lo. E é difícil fugir à conclusão de que, em algum grau infinito, deve haver no homem alguma coisa que corresponda a uma natureza interior ou a um instinto criador, com um desejo e uma vontade correspondentemente infinitos. Não poderia agir, a menos que quisesse agir, e não poderia querer agir a menos que desejasse agir, e não desejaria agir a menos que isso lhe desse alguma satisfação. E todas essas coisas pertenceriam a uma natureza interior, e poderiam ser postuladas como se estivessem de acordo com a lei de correspondência. Ainda assim, porém, preferimos pensar no todo como se sua atuação fosse totalmente livre de qualquer influência, tanto interna como externa. Esse é o problema que se encontra na raiz da dificuldade, e a dificuldade que se encontra na raiz do problema. Estritamente falando, é impossível dizer que o todo tem uma razão qualquer para agir, pois uma razão implica uma causa, e o todo está acima de toda causa e efeito, a não ser quando quer tornar-se causa, momento em que o princípio se põe em movimento. Assim,
torna-se muito clara ao leitor a constatação de que a matéria é impenetrável, do mesmo modo como o todo é incognoscível. Assim como dizemos que o todo simplesmente é traço, também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda razão em si mesma, toda lei em si mesma, toda ação em si mesma, e podemos dizer, sem medo de errar, que o todo é a sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação, ou que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei, são um, e que todos esses nomes designam a mesma coisa. Na opinião daqueles que lhes estão ministrando essas lições, é preciso procurar a resposta no interior do todo, junto com seu segredo de existência. Em nossa opinião, a lei da correspondência compreende somente esse aspecto do todo, ao qual podemos nos referir como o aspecto do devir. Por trás desse aspecto encontra-se o aspecto de ser, em que todas as leis se perdem na lei, todos os princípios emergem no princípio, e o todo, o princípio, o ser, são idênticos, um e o mesmo. Nesse ponto, portanto, a especulação metafísica é fútil. Abordamos o assunto aqui simplesmente para mostrar que reconhecemos a pergunta, e também o absurdo das respostas costumeiras da metafísica e da teologia. Por último, talvez interesse aos nossos estudantes aprender que, enquanto alguns dos antigos e modernos professores herméticos tenderam mais a aplicar o princípio da correspondência à questão, o que os levou à conclusão da natureza interior, as lendas nos dizem que Hermes, o Grande, ao ser inquirido por seus discípulos mais avançados sobre essa questão, respondia-lhes pressionando fortemente um lábio contra o outro e não dizia nenhuma palavra, indicando que não havia resposta. Contudo, ele talvez tenha pretendido aplicar o axioma de sua filosofia, segundo o qual os lábios da sabedoria estão cerrados, a não ser para os ouvidos do entendimento, acreditando que nem mesmo seus discípulos mais avançados não possuíam o entendimento que os habilitava à aquisição daquele conhecimento. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de compartilhá-lo e, no que diz respeito ao mundo, os lábios de Hermes estão fechados a este respeito. É, onde o grande Hermes hesitou em falar, que mortal ousaria ensinar. Contudo, não se esqueçam de que, qualquer que seja a resposta a essa questão, se é que tal resposta existe traço, permanece a verdade de que enquanto tudo está no todo, é igualmente verdadeiro que o todo está em tudo. O ensinamento enfático neste ponto. E podemos acrescentar as palavras finais da citação: aquele que realmente compreender essa verdade terá alcançado um grande conhecimento. Capítulo 8. Os planos da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo, como em cima. O Caibalion. O segundo grande princípio hermético implica a verdade de que há uma harmonia, uma afinidade e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Esta afirmação é uma verdade porque tudo que o universo contém, as mesmas leis, os mesmos princípios e as mesmas características se aplicam a cada unidade, ou combinação de unidades de atividade, conforme cada uma manifesta seus fenômenos em seu próprio plano. Para fins de conveniência de pensamento e estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em três grandes classes de fenômenos, conhecidos como os três grandes planos, a saber: 1. O grande plano físico. 2. O grande plano mental. 3. O grande plano espiritual. Essas divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, pois a verdade é que todas elas não são senão graus ascendentes da grande escala da vida, cujo ponto mais baixo é a matéria indiferenciada, e o ponto mais elevado do espírito. E, além disso, os diversos planos se interpenetram, tornando impossível fazer uma distinção clara e segura entre os fenômenos superiores do plano físico e dos fenômenos inferiores do plano mental, ou entre os fenômenos superiores do plano mental e os fenômenos inferiores do plano físico. Enfim, os três grandes planos podem ser considerados como três grandes grupos de graus de manifestação da vida. Embora os objetivos deste pequeno livro não nos permitam entrar numa discussão pormenorizada, ou de uma explicação do tema desses diferentes planos, a essa altura parece-nos apropriado fazer uma descrição geral do mesmo. A princípio, podemos examinar a pergunta tantas vezes feita pelo neófito que deseja ser informado sobre o significado da palavra plano, termo que tem sido usado com muita frequência,
porém muito mal explicado, em muitas obras recentes sobre o ocultismo. A pergunta é geralmente feita mais ou menos desta maneira: um plano é um lugar que tem dimensões, ou é simplesmente uma condição ou estado? E a ela respondemos: não, não é um lugar, nem uma dimensão ordinária do espaço. Ainda assim, porém, é mais que um estado ou uma condição. Pode ser considerado como um estado ou condição e, apesar disso, um estado ou condição é um grau de dimensão, em escala sujeita a mensurações. Um tanto paradoxal, não é verdade? Todavia, examinemos a questão. Uma dimensão, como sabemos, é uma medição em linha reta, algo que se reporta a uma mensuração etc. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura e altura, ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência. Mas há outra dimensão de coisas criadas, ou de medida em linha reta, conhecida tanto pelos ocultistas como pelos cientistas, embora estes ainda não a tenham designado pela palavra dimensão, e essa nova dimensão que, a propósito, é a tão especulada quarta dimensão, é a norma usada para determinar os diferentes graus ou planos. Esta quarta dimensão pode ser chamada de a dimensão da vibração. Este fato é bem conhecido pela ciência moderna, bem como pelos hermetistas, que incorporaram, em seu terceiro princípio hermético, a verdade segundo a qual tudo se move, tudo vibra, nada está em repouso. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, tudo e todas as coisas vibram. Não apenas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em direções diferentes e de maneiras distintas. Os graus de frequência das vibrações constituem os graus de medição na escala de vibrações, em outras palavras, os graus da quarta dimensão. E esses graus formam aquilo que os ocultistas chamam de planos. Quanto mais elevado o grau de frequência vibratória, mais elevado será o plano, e mais elevada é a manifestação da vida que ocupa esse plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou condição, possui qualidades comuns a ambos. Teremos mais a dizer sobre o assunto da escala de vibrações em nossas próximas lições, nas quais examinaremos o princípio hermético da vibração. Contudo, não se esqueçam agora que os três grandes planos não são divisões reais dos fenômenos do universo, mas simplesmente termos arbitrários usados pelos hermetistas para facilitar o pensamento e o estudo dos diferentes graus e formas da atividade e da vida universal. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala, todos fundamentalmente iguais, com a diferença circunscrita a uma mera questão de grau e frequência de vibração. Todas são criações do todo, e têm sua existência no infinitamente do todo. Os hermetistas subdividem cada um desses três grandes planos em 7 planos menores, e cada um é, por sua vez, também subdividido em 7 subplanos, todas as divisões sendo mais ou menos arbitrárias interpenetrando-se com frequência umas nas outras, e adotadas somente para facilitar o estudo e o pensamento científicos. O grande plano físico, com seus 7 planos menores, e a divisão dos fenômenos do universo que inclui tudo que diz respeito às coisas, às forças e às manifestações físicas e materiais. Inclui todas as formas do que chamamos de matéria e todas as formas do que chamamos de energia ou força. Devemos saber, porém, que a filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como categoria dotada de uma existência à parte, mesmo na mente do todo. Os preceitos ensinam que a matéria não é senão uma forma de energia, isto é, uma energia numa baixa frequência de determinado tipo de vibrações. E, por consequência, os hermetistas colocam a matéria na categoria da energia e lhe atribuem 3 dos 7 planos inferiores do grande plano físico. Esses 7 planos físicos inferiores são os seguintes: 1. O plano da matéria, A. 2. O plano da matéria, B. 3. O plano da matéria, C. 4. O plano da substância etérea, D. 5. O plano da energia, A. 6. O plano da energia, B. 7. O plano da energia, C. O plano da matéria, A, compreende as formas da matéria em seus estados sólido, líquido e gasoso, como geralmente encontramos nos livros de física. O plano da matéria, B,
compreende certas formas mais elevadas e sutis de matéria, cuja existência a ciência moderna só agora começa a reconhecer. Os fenômenos da matéria radiante, em suas fases energia radiante etc., pertencem à subdivisão inferior desse plano menor. O plano da matéria, C, compreende as formas da matéria mais sutil e tênue, de cuja existência os cientistas comuns não suspeitam. O plano da substância etérea compreende o que a ciência chama de éter, uma substância de extrema tenuidade e elasticidade, que impregna todo o espaço do universo e age como meio para a transmissão de ondas de energia, como a luz, o calor, a eletricidade etc. Essa substância etérea forma uma relação conectora entre a matéria, assim chamada, e a energia, e participa da natureza de ambas. Os preceitos herméticos, contudo, ensinam que esse plano tem 7 subdivisões, como as têm todos os planos menores, e que, na verdade, existem 7 éteres, e não apenas um. Imediatamente acima do plano da substância etérea está o plano da energia, A, e compreende as formas comuns de energia conhecida pela ciência, tendo como subplanos, respectivamente, o calor, a luz, o magnetismo, a eletricidade e a atração, incluindo a gravitação, a coesão, a afinidade química etc., e várias outras formas de energia indicadas pelas experiências científicas, mas ainda não nomeadas ou classificadas. O plano da energia, B, compreende 7 subplanos de formas elevadas da energia ainda não descobertas pela ciência, mas que a elas se refere como as forças mais sutis da natureza, são chamadas a se manifestar em certas formas de fenômenos mentais graças aos quais esses fenômenos se tornam possíveis. O plano da energia, C, compreende 7 subplanos de energia tão altamente organizada que apresenta muitas das características da vida, não sendo, porém, reconhecida pela mente humana no plano ordinário de desenvolvimento, só estando disponível aos seres do plano espiritual. Essa energia é impensável para o uso do homem comum, e pode ser quase considerada como poder divino. Os seres que empregam são como deuses, mesmo quando comparados com os tipos humanos mais elevados de que temos conhecimento. O grande plano mental compreende as formas de coisas viventes que encontramos o tempo todo em nosso cotidiano, bem como certas outras formas nem tão bem conhecidas, a não ser pelos ocultistas. A classificação dos 7 planos mentais inferiores é mais ou menos satisfatória e arbitrária, a menos que acompanhada de explicações detalhadas que são alheias aos objetivos deste pequeno livro, mas podemos muito bem mencioná-las. São elas: 1. O plano da mente mineral. 2. O plano da mente elemental, A. 3. O plano da mente vegetal. 4. O plano da mente elemental, B. 5. O plano da mente animal. 6. O plano da mente elemental, C. 7. O plano da mente euminal. O plano da mente mineral compreende os estados ou condições das unidades, entidades, ou grupos e combinações das mesmas, que vitalizam as formas conhecidas por nós como minerais, substâncias químicas etc. Essas entidades não devem ser confundidas com moléculas, átomos e corpúsculos, que são simplesmente os corpos ou as formas materiais dessas entidades, assim como o corpo de um homem é a sua forma material, e não ele mesmo. Em certo sentido, essas entidades podem ser chamadas de espíritos, e são seres viventes de um grau inferior de desenvolvimento, vida e mente, apenas um pouco mais que as unidades de energia vivente que abrangem as mais elevadas subdivisões do mais elevado plano físico. Em geral, o pensamento corrente não atribui a posse de mente a uma ou vida ao reino mineral, mas todos os ocultistas admitem sua existência, e a ciência moderna evolui rapidamente e está muito perto de aceitar o ponto de vista do hermetismo no que diz respeito a esse assunto. As moléculas, os átomos e os corpúsculos têm seus amores e ódios, seus gostos e aversões, suas atrações e repulsões, afinidades e discordâncias etc. E muitas das mais ousadas dentre as mentes científicas modernas já expuseram sua opinião de que o desejo e a vontade, as emoções e os dos átomos só diferem em grau no que diz respeito aos dos homens. Não temos aqui tempo ou espaço para tratar dessas questões. Todos os cientistas sabem que esse é um fato, e outros buscam confirmação externa em obras científicas mais recentes.
Estas são as 7 subdivisões usuais deste plano. O plano da mente elemental, A, compreende o estado, a condição e o grau de desenvolvimento mental e vital de uma classe de entidades desconhecidas ao homem comum, mas com as quais os ocultistas estão familiarizados. São invisíveis aos sentidos ordinários do homem, mas não obstante existem e têm sua parte do drama do universo. Por um lado, seu grau de inteligência está entre o das entidades